Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula aqui rápida, eu vou tirar algumas dúvidas dos alunos na área de eletricidade básica, com respeito a capacitor. Aí eu disse a ele, olha, vocês estão vendo aqui dois tipos de capacitores, certo? O capacitor, a gente aprende que ele tem o quê? Na parte básica, armazena energia para um determinado tempo e é um filtro, certo? Para determinadas tensões, com determinadas frequências. Você pode aprender agora também que o capacitor, tem alguns tipos de capacitores, esse tipo aqui, é muito utilizado nos motores como um capacitor de partida. Então você pode aprender assim, o capacitor ele armazena energia por um determinado tempo, eles são filtros, mas também eles podem ter, quando ligados a motores, podem ser um capacitor de partida, ok? Aí os alunos perguntam, professor, me diga uma coisa, qual é a unidade minha do capacitor, para a gente comprar um capacitor? Olha, a unidade dele vem em Farad, certo? F, Farad. Mas quando você vai comprar, é muito comum você encontrar os submúltiplos dele, como esse aqui, olha, dá uma olhadinha. Esse aqui está escrito o quê? Vê, vou aumentar aqui um tiquinho. 4UF, dá uma olhada se não é isso. 4UF, olha aqui, ó. 4UF, tá vendo? 4UF por 380 volts aqui que ele pode trabalhar, 380 volts AC, correto? Então, 4F. Existem outros submúltiplos, que é nanofarad e picofarad, mas a gente vai ver agora não. Olha esse aqui, ó, eletrolítico, ó, 1000 UF, tá vendo? UF, esse UF é microfarads, até 25 volts. Veja que esse aqui tem polaridade, pessoal. Olha, tem um lado que é negativo, tem que respeitar, e o outro lado que é positivo. Você tem que respeitar também, correto? Tem que respeitar. Agora, esse outro aqui, vocês estão vendo, olha, ele não tem positivo nem negativo, então não tem nenhuma questão da polaridade, não há problema. Aí os alunos perguntam, professor, eu tenho uma dúvida ainda, que é, qual é o instrumento que a gente faz para medir um capacitor? O instrumento correto, pessoal, para medir um capacitor é o capacímetro, que é esse aqui, ó, capacímetro digital. Ele mede as capacitâncias dele para ver se coincidem. E aí você diz que tá bom. Existem alguns multitestes que você mede aqui também, olha. Ele tem capacímetro, esse aqui é um teste maior, ele tem também capacímetro. Mas esse aqui, olha, esse menorzinho não tem capacímetro. A gente vai ter que medir nas escalas ômegas um valor aproximado. Não é tão preciso, mas a gente sabe se ele está aberto, se está em curto, certo? E está fraco, mas a gente já sabe. Mas o instrumento principal é o capacímetro, ok? Nessa aula, bastante rápida aqui, vou explicar para vocês, para os alunos de eletricidade básica, como se testa um capacitor. Não com o capacímetro, certo? Que isso vai ser ensinado em disciplinas posteriores, ou com o multímetro que tem a capacímetro também. Testando com o multímetro comum aqui, que vocês têm, esse menorzinho aqui. Então a gente tem um capacitor aqui, olha, de 4 microfarads por 380 volts, e o aluno pergunta, professor, como é que eu posso testar com esse capacitor, já que eu não tenho um capacímetro, nem o oficial, o profissional, nem aqui, esse que tem aqui no multímetro maior. Eu digo, olha, faz o seguinte, se você vai testar capacitores aqui, ó, de 1 microfarads a 10 microfarads, usa aqui na escala de 2000K, certo? Usa aí na escala de 2000K, tu usa, e faz o seguinte, primeira providência, tu tem que fazer assim, ó, tu tem que descarregar, fazer em curto-circuito, pega uma ponteirinha e coloca de um lado do outro, ó, um fiozinho aqui que descarrega, o que tiver de energia, você bota zero ele, né, que faz um curto aqui, né, um condutor, você fecha ele, ó, descarregou total, bota em 200K, e verifica, bota entre um lado do outro, não tem nenhum problema. Vamos colocar. Ele não tem polaridade. Vamos ver o que é que vai acontecer ali, ó. 1, 2, 3, já. Ele dá um número, ó. 600, 900, 1000. Quando chegar em 2000, 2000K, ele dá esse tracinho. Então, o que é que significa isso? Que ele não está em curto, que se estivesse em curto, ele daria 0. Se ele tivesse sem carregar, ele ficava aí nesse traço o tempo todinho, certo? Como está agora. Ele agora está assim, pessoal, por quê? Porque ele já está carregado. Quando o capacitor está carregado, ele se comporta como se fosse uma chave aberta. Então ele já está carregado, ó, ele não faz mais nada, certo? Vou novamente repetir para vocês verem. Eu vou descarregar aqui, botar ele em curto, descarreguei ele, ó, fiz em curto, tá vendo? Ó, descarreguei, total, eu vou fazer novamente. Olha lá, vejam, colocando de um lado, 1, 2, 3, já, ó, ele volta, ó, vai até 800, 1000, 1300, 1000... 2000, pronto, então ele está carregando. Então eu já sei que ele está carregando e ele não está em curto e nem está aberto porque ele fez essa numeração aqui. Se eu colocasse aqui e ele apresentasse aqui qualquer número aqui, eu sabia que esse capacitor está com fuga. Esse é um teste básico para quem está estudando eletricidade básica. Claro, que fizer um teste mais preciso é com capacímetro, com multímetro, e tem outra maneira com tensão também, que vai explicar em outras disciplinas. Correto? Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout.
olha só, vou tirar uma dúvida aqui, nessa aulinha rápida aqui para vocês. Veja só que um aluno perguntou. Ele disse: professor, olha, eu montei uma fonte aqui igual a essa aí, que você está me mostrando aí, certo? Sei que o diodo retifica a tensão alternada em contínua, que o capacitor armazena essa tensão, que é a função do capacitor, armazenar energia e ser como um filtro. Agora eu queria que você me mostrasse como é que ele faz esse processo e depois que ele pudesse alimentar esse LED aqui, para a gente ver como o senhor disse que o capacitor fica armazenado como uma bateria. Então pode me mostrar isso? Ele digo, ok. Então só repetindo para você, a tensão alternada vai chegar no secundário, ou ela aí, né, que a gente está vendo aí, ó, a tensão alternada, ela é senoidal, né, senoidal, 60 Hz, a forma de senoide, essas senoides, semiciclos positivo e negativo, tudo bem, agora ele retificando, ele vai retificar e o capacitor armazenar. Então olha aí, então temos uma linha reta agora que é a tensão contínua pura. Veja que o trabalho do capacitor foi esse aqui, ó, vou tirar ele daqui, ó, tirando ele, ficou só o que, pessoal? Os pulsos positivos. O negativo ele cortou, certo? Então aqui só tem pequenos pulsos, né? A tensão vai e volta. Essa tensão não é boa para alimentar transistores, memória, processadores, porque ela está subindo, descendo. Não funciona o circuito. Então a gente bota o capacitor, como a gente falou. O capacitor armazena energia, ficou a linha no pico, armazenou energia, corrente contínua agora, no único sentido. Tudo bem. Aí você quer ver essa carga armazenada, não é isso? É. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tirar esse capacitor daqui, vou tirar o capacitor, vou desligar o circuito, ó, tirei os resistores, tá vendo? Atenção, não tem mais lá, apagou. Vou colocar agora aqui, ó, nesse ponto, daqui para aqui esse resistor, o mesmo resistor, vou colocar desse ponto para esse aqui, certo? E vou pegar o capacitor que está com energia, que a gente disse que ele armazena, o negativo dele vai no negativo lá do diodo LED, correto? E o positivo, certo? Vai no resistor para alimentar o circuito. Vamos ver se ele acender. Olha, que ele acendeu. Tá vendo, pessoal? Ele acendeu com a tensão contínua. Veja que a tensão foi diminuindo, ó, e apagou. Então agora o capacitor está descarregado. Novamente, quando eu chego aqui agora, se eu carregar ele, ó, vamos ver. Vou carregar ele aqui de novo. Ó, carreguei. Vamos ver agora, novamente, se ele não carregou. Vamos ver aqui, rapidamente, vamos lá. Olha aí que ele carregou, tá vendo? Olha. E agora ele está apagando. Então o capacitor se viu como uma bateria, ok? Por um determinado momento ele ficou carregado e vai descarregando lentamente. Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vou nessa aula rápida tirar uma dúvida que muitos alunos têm. E um aluno na sala me perguntou o seguinte: professor, veja só, eu tenho aqui esse transformador, que eu comprei esse circuito, um transformador igual a esse, o diodo retificador, que transforma a tensão alternada em contínua, né? Isso ou seja, conduzindo a corrente em um único sentido. Temos os resistores aqui, que conduz a corrente, ele reduz a tensão, porque o circuito está fechado, né? Ela se opõe à passagem da corrente, reduzindo a tensão, está aqui funcionando. Eu queria que você mostrasse o seguinte: como é que um capacitor armazena essa energia, certo? Como é que ele armazena energia? Porque esse aqui é um capacitor, olha, aqui tem um polo negativo e um positivo. E o senhor disse o seguinte: que o capacitor armazena energia por um determinado período de tempo, uma tensão. E eu queria ver como é que acontece isso, porque o diodo aqui vai ter alternado e aqui vai ter contínuo. Como é que ele armazena? Podia mostrar no osciloscópio como é que ele armazena? Tá bom, vou mostrar. Então vamos ver a tensão alternada aqui, ó. Do anodo temos a tensão alternada. Veja que ela tem a semiciclo positivo e negativo, tensão alternada senoidal. O diodo vai o quê? Retificar a tensão AC e DC, conduzir só a corrente elétrica em um único sentido. Se é de anodo para cátodo, vai sair positivo. Olha só as tensões positivas. Ele se opôs à negativa. A negativa não existe, tá vendo? Só tensão positiva. Então aqui, pessoal, nesse ponto no cátodo, como está o circuito fechado, já é tensão contínua, mas essa tensão contínua não presta para alimentar transistores, memória, CI. O circuito não vai funcionar desse jeito, não. Então o capacitor que ele aprendeu que armazena energia, a gente vai fazer o seguinte: o negativo dele eu vou botar aqui no terra do transformador, coloquei. E o positivo dele eu vou colocar aqui, olha, onde eu coloco, no cátodo. Veja que quando eu colocar, vai formar uma linha reta aqui em cima, veja. Vou colocar. Quando ele tocar aqui, ó, ele vai fechar uma linha. Ó, fechou uma linha, tá vendo? Essa é a tensão contínua, pessoal. Ele armazenou e ficou o quê? Ele está armazenando o que aí, professor? Ele está armazenando, veja, que o pulso só existia nesse momento. Então ele armazenou esse pulso e ficou uma linha. Ele armazenou toda essa energia. Está agora
é como ele está agora o quê? Como um tanque, ele armazenou a todo momento, tem a tensão contínua, a corrente contínua que está disponível é constante e não muda de sentido. Entendeu isso aí? Aí o aluno fez, agora eu entendi. Agora essa é a tensão contínua chamada pura, certo? Para alimentar os circuitos proveniente do capacitor que armazenou e do diodo que retificou, ok?